várias decisões, incluindo abrir um ponto físico. Acho que eu demorei um pouquinho, eu deveria ter feito isso um pouco antes. As pessoas queriam ir até a loja, querendo pegar, querendo provar. Agora, ela é uma loja incrível que eu me orgulho. Serve um pãozinho de queijo. Um bolinho. Um bolinho, uma delícia. Quando é a hora certa de sair do digital e abrir uma loja física? Esse é o Bora Falar de Negócio, o videocast da Claro Empresas, em parceria com o UOL. Eu sou a Mica Rocha e aqui a gente fala sobre os desafios e aprendizados de empreender e como a tecnologia pode ser uma aliada real para fazer o seu negócio evoluir. No episódio de hoje, o papo é sobre o momento certo de crescer, como entender os sinais, escolher os parceiros certos e expandir da melhor forma possível. E para isso, eu tenho o prazer de receber a Luciana Hildebrand, fundadora da Le Clocher, minha amiga, uma empreendedora que viveu na prática a virada do online para o ponto físico. Seja bem-vinda, Lu! Obrigada, amei essa apresentação. Você gostou? Amei. Você achou chique? Chiquérrimo. Lu, conta pra gente o que é a Le Clocher, quem é a Le Clocher, que muita gente tá conhecendo agora, e como que começou? Bom, a Le Clocher é minha marca de roupa, a gente faz roupa feminina. E começou, eu trabalhava no mercado financeiro por 6 anos, e naquela época, foi muito tempo antes da pandemia, não era tão… Comum. E não era tão flexível, assim, o horário de trabalhar, como você podia se vestir para ir trabalhar. Então, eu trabalhava de roupa social, calça social e camisa. Uhum. E eu me sentia, assim, meio secretária executiva, sabe? Eu queria algo que fosse mais minha cara, porque mulher, eu sou assim, eu não sei se você é, mas… quando a gente coloca uma roupa, parece que o astral muda, assim. Uma roupa que é bem o seu estilo e tal, o astral muda. Então, todo dia eu ia trabalhar meio assim, eu falava, gente, isso aqui não é minha cara e eu preciso de algo melhor. Na época, eu não podia comprar… Existia, sim, roupas super legais, mas assim, o que eu podia comprar não era o que eu amava. Então eu falei, vou começar a fazer, por que não? Uhum. E aí isso trabalhando no mercado financeiro? Trabalhava no mercado financeiro ainda, então eu trabalhava no mercado o dia todo, até 6 horas da tarde, ia pra faculdade à noite, e aí tinha um dia que eu não tinha aula até tão tarde, e aí eu contratei uma professora de modelagem que ia na minha casa me dar aula de modelagem. Então, eu comprava o tecido, cortava, costurava, fazia o molde e comecei a fazer as primeiras calças. E aí, as pessoas que trabalhavam comigo gostaram, quiseram comprar. As meninas da minha faculdade gostavam e queriam comprar. Aí, as minhas irmãs. Então, começou todo mundo querer comprar. Eu falei, bom, isso pode virar um negócio, né? Então, as primeiras todas eu fui fazendo. E aí, na hora que as pessoas começaram a comprar e recomprar, queriam mais, aí eu também já não dava conta de sentar na máquina e fazer. E aí, eu falei, bom, acho que posso começar a estruturar um pouquinho melhor e fazer disso um negócio. E foi assim que eu comecei. E quando eu falo que eu comecei de pouquinho, não é assim modo de dizer. Eu literalmente comecei fazendo 5 calças, eu vendia 5, fazia 10, vendia as 10, fazia 15, 20. E aí, foi crescendo. E aí… Quando o negócio começou mesmo, eu contratei uma costureira. E aí eu comprava o tecido em São Paulo, levava para o interior, ela fazia as calças lá, eu trazia para cá, vendia aqui. E foi assim que começou. Ô Luiz, você tinha um lugar para vender? Você já tinha um site? Ou, na verdade, você vendia nesse boca a boca? Não, bem no começo eu vendia só no boca a boca, desse jeito. Eu levava numa sacolinha. Onde eu ia com as minhas calças juntas e levava e vendia. Aí uma amiga levava pro trabalho e vendia lá também. Então foi bem assim no começo. E aí depois eu comecei vendendo num site. Eu tinha que fazer o site porque eu queria começar a vender para atacado. Eu achava muito mais fácil vender pro lojista. Porque eu vendia 10 calças para uma loja do que vender uma calça só para uma pessoa. Então eu falei, eu vou para esse caminho porque eu achava que eu ia conseguir ganhar mais volume mais rápido. De fato, foi assim. Então eu precisei fazer um site para colocar as fotos das calças lá que eu mesma tirava, cortava o pescoço porque eu morria de vergonha. E fiz um site para ter um catálogo para mostrar para essas lojistas. E aí, uma vez que eu já tinha o site pronto, eu falei, por que não colocar então o preço de varejo e colocar no ar e vamos vender? Só que isso foi depois de um tempo que eu já estava vendendo. Na época, assim, quase ninguém vendia por WhatsApp. Era um risco muito grande, né? Você não sabe com quem que você tá falando, nada. E aí, eu falei, bom, minha calça não custa tão caro assim. Tipo, o meu risco é baixo, eu vou começar a vender no WhatsApp. Então, daí eu montei um Instagram, colocava lá o meu número pessoal mesmo de WhatsApp. E, incrivelmente, assim, a internet é uma coisa muito de louco, poderosa, né? Desde lá de trás, as pessoas entravam, me chamavam no WhatsApp, e aí eu mandava a calça, falava, a hora que você receber, você me paga, tá tudo certo? Porque era mais fácil eu confiar na pessoa do que a pessoa confiar em mim, né? Sim. E aí, eu mandava a calça, ela pagava e dava tudo certo. Então, a gente pode dizer que o seu negócio começou do físico,
né, boca a boca ali, das suas irmãs, primas, amigas. Depois ele foi para o WhatsApp e depois ele foi para o site. Isso. E qual foi a hora de você abrir uma loja física? Quando que deu esse estalo que você entendeu que o seu negócio já era um negócio e que você precisava de um lugar físico? Olha, foram 2 momentos. A minha primeira loja foi no interior, que é de onde eu sou, onde é a confecção. Então eu precisava de um lugar maior, porque nessa época o site já estava indo bem. Eu precisava de um espaço físico maior para acomodar estoque, logística, financeiro, tudo. E aí o imóvel que eu encontrei era um imóvel bem comprido. Eu consegui fazer todo o escritório, a parte back-office, no fundo. E sobrou um espaço, eu falei, vou abrir minha primeira loja. Tá. E aí abri, foi assim. Mas quando eu de fato abri a primeira loja aqui em São Paulo, foi quando o site já vendia muito aqui em São Paulo. Tá. Tinha muita recompra. E as pessoas falavam, onde que fica a loja? Eu, não tem loja. Tipo, mas as pessoas queriam ir até a loja. Então eu sentia a demanda do cliente, querendo ir, querendo pegar, querendo provar. E aí eu falei, eu tô perdendo a oportunidade, né? E eu não consigo ver o cavalo passar e não subir em cima. E aí Como uma boa ariana. Exato. E aí eu abri a primeira loja aqui em São Paulo, que foi uma mudança e tanto, assim, tanto pra mim quanto pra todo mundo que trabalhava na empresa, porque pra gente não era só abrir uma loja em São Paulo, era mudar toda uma estrutura do interior pra cá. E São Paulo é uma cidade grande, onde tudo funciona bem diferente, o ritmo O público é diferente. diferente também. Lu, quando você abriu essa loja era compartilhada, era uma pop-up store ou ela era uma loja só da Le Clocher mesmo, sem ser pop-up, sem ser loja temporária? Não, era uma loja só da Le Clocher, não era uma loja temporária. Você nunca teve uma loja temporária? Não, foi direto à loja da Le Clocher mesmo, que é onde é até hoje. E é verdade, eu vou lá, lá em Moema. É. Pra quem não sabe, pop-up é uma loja temporária, que muita gente faz esse modelo de negócio, né, Lu? As pessoas não querem arriscar num ponto de 4 anos ou um ponto que elas compram e elas acabam testando uma loja física que chama pop-up, né? Que ela fica ali por um tempo determinado e aí você mede o sucesso. Você acredita nesse tipo de modelo de negócio? Super, eu acho que é um teste muito certeiro pra você daí sim entrar com os 2 pés. Exato, né? E tem muita gente que faz isso em shopping, em ponto físico. Agora perguntando, quais são os erros assim que você cometeu na hora de abrir um ponto físico que você poderia falar para quem está assistindo, para quem está pensando em transformar o negócio em ponto físico? O que você acha que foi crucial, né, que você fez e que você não faria de novo? Eu acho que assim, o principal erro foi que eu demorei pra tomar a decisão de abrir. Você acha que você demorou? Acho que eu demorei um pouquinho, eu deveria ter feito isso um pouco antes. Eu acho que tiveram várias decisões, eu acho que eu sempre fui tão um passo de cada vez, que várias decisões, incluindo abrir um ponto físico, eu demorei um pouquinho, assim, eu olhando pra trás, hoje eu falo, poderia ter feito um pouco antes, que teria dado certo, sabe? Mas eu acho que a dica que eu daria pra quem tá querendo abrir um ponto físico é não abrir já de cara a loja que você sempre sonhou e idealizou, porque isso custa muito caro. E quando você vai pra um ponto físico, você começa a acumular vários custos. É custo de aluguel, é custo de manutenção, custo de funcionário, vários custos que você não tem quando você tá só no online. Eu fiz isso nas minhas primeiras lojas, eu fiz muito isso. Eu abri com o menor custo fixo possível. Então, assim, eu escolhi o ponto de acordo com o aluguel que eu poderia pagar. Eu tinha um turno só de funcionária e aí, às vezes, eu revezava ou pegava outra funcionária de outra área para revezar e a gente não consegui não ter tantas funcionárias logo de cara. A decoração da loja. Hoje, eu tenho as lojas com a decoração que eu sempre quis ter. Mas a gente tá falando de 13 anos já de Le Clocher. As primeiras lojas, a de São Carlos, por exemplo, eu acabei de reformar. Faz 6 meses. Agora, ela é uma loja incrível que eu me orgulho. Antes, ela era a loja que eu podia ter. Alguns exemplos práticos. Por exemplo, no projeto da arquiteta tinha uma parede gigantesca de cortina. Eu fui na loja de cortina, eu quase caí pra trás quando ela me deu orçamento. Aí você já cancelou. Eu comprei o tecido e eu mesma fiz a cortina. Todas as nossas lojas têm aquela parede de linhas, que é a identidade da Le Clocher. Hoje, a gente tem uma parede feita por marcenaria, que é linda, que todo mundo tá lá na frente, quer tirar foto e tal. Nas primeiras, era uma placa de loja de ferramentas, que a gente pintou, colocava os ganchinhos pendurados e o rolo de linha ali. Ficava linda, quem via achava maravilhosa. Mas se você for comparar uma com a outra, hoje a gente tem a ideal. Então, assim, eu acho que ter esse cuidado para você não ir tão rápido nos custos e depois ou se arrepender, ou ficar com a sensação de que não deu tão certo, poderia ter dado mais certo, mais rápido. Tudo tem seu tempo, né? E acho que você também é uma empreendedora que foi crescendo de acordo com a demanda. Que isso também é muito bom.
Porque você ia crescendo e ia aumentando um degrau na sua história. Na hora de escolher um ponto físico, Lu, você tem algo especial que você faz, né? O tipo de ponto, localização, se é no shopping, é perto de uma escada rolante, é numa esquina. Tem alguma coisa que você vê na hora de escolher um ponto físico? Eu sempre penso onde eu gostaria de estar. Então, agora a gente está abrindo a terceira loja da Le Clocher aqui em São Paulo, então eu queria estar naquele bairro. Então, uma vez que eu escolhi a localização, aí eu vou levantando as possibilidades de imóveis e custos. E aí eu vou por custo. Eu quero estar naquela região, mas não necessariamente no meio de tudo ali. Porque, principalmente aqui em São Paulo, tem Luva, tem vários pontos que impedem. Vários custos, né? Eu sempre tomo muito cuidado com os custos. Então, assim, eu tô no bairro que eu queria estar. No imóvel que é incrível pro que a gente consegue hoje. Sim, e quando você fala, eu escolhi o bairro, existe algo que a tecnologia te ajuda a escolher o bairro? Então você olha no seu site e você vê para que bairro você vende mais e que seria interessante você abrir uma loja naquele lugar? Ou é um novo lugar que você queira explorar? Tem alguma... Não, a gente tá tudo baseado em relatório. Então, assim, a gente vende 90% é São Paulo capital. Então, eu dou uma mapeada para ver quais são os bairros mais onde os nossos clientes estão. E aí eu escolho de acordo também com o meu desejo. Assim, eu sempre quis estar nos Jardins e agora estaremos nos Jardins. Olha, ela vai atrás, ela consegue. Lu, tem alguma decisão que você tomou que, olhando hoje, você faria diferente? Decisão de abertura de ponto físico, você falou, me arrependi um pouco, eu acho que eu poderia ter ido mais rápido, mas algum ponto que ainda você quer conquistar, né, que você ainda, enfim, não estava olhando para isso, mas agora você está pensando? Olha, eu acho que eu demorei para tomar várias decisões. Eu acho que todas as decisões ao longo da minha trajetória poderiam ter sido um pouquinho mais rápidas. Mas assim, eu olhando por que eu fiz isso, é porque eu sou aquela empreendedora que não tenho chance de dar errado. Então, eu faço tudo com muita segurança, com muita cautela, um passo de cada vez. Então, às vezes eu converso com algumas empreendedoras que eu falo exatamente isso. Eu falo, sim, tem que ir um passo de cada vez, mas também não pode deixar a oportunidade passar. Se você ficar devagar demais, o concorrente vai fazer na sua frente. Então, faz. Não dá para ficar pensando demais e não fazer. Acho que empreendedorismo é isso, né? Mão na massa são as pessoas fazedoras. Acho que existe um certo planejamento, mas também uma ousadia, né? Tem que ter uma ousadia. Sabe que você me falou uma coisa, eu me lembrei de uma história da primeira loja que a gente abriu na Misha. A gente abriu um pouco depois da pandemia. E as pessoas não estavam acreditando no ponto físico ainda, né? Era aquela coisa pós-pandemia. Então, imagina, você é doido de abrir uma loja num ponto físico e tal. E a gente acreditou mesmo assim, mesmo também não tendo essa certeza. 100% de certeza. Exato. Quando você vai abrir uma loja, qual que é a sua sensação? Porque você não tem certeza que aquilo vá dar certo, né? Mas quais são os indícios, os indicativos que você, Luciana, usa? Claro que você me falou sobre dados. Eu acho que a junção de dados com o feeling do empreendedor é a melhor junção que existe. Mas tem algo que você entenda intuitivamente que seja a hora de abrir um novo ponto físico? Além de caixa para abrir? Que é muito importante. Exato. Olha, eu acho que o cliente, ele quer sempre novidade. Então, sim, eu tenho mais ou menos um intervalo que a cada 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos no máximo, eu tenho uma loja nova. E aí que já começa a dar aquela pinicada que eu preciso. E também isso tá dentro do nosso planejamento. Então, assim, passou 1 ano da última loja que eu abri, eu já começo a ficar com as anteninhas ligadas, prestando atenção onde vai ser o próximo ponto. Os clientes também dão muito isso que essa eu ia te dica. falar, as suas clientes pedem também, né? Pedem, assim, o meu Instagram virou tipo saque da empresa, então todo mundo… Bem-vindo à vida do empreendedor. Muito bom, né? Mas eu gosto disso. Eu também gosto. Eu adoro, eu acho que é um contato direto. Uma vez que a gente não tá mais à frente das vendas, é o contato que eu consigo ter com a minha cliente. E elas me contam tudo, elas contam do que elas estão gostando, do que elas não gostaram tanto na coleção, onde que elas queriam loja, que tipo de evento que elas gostariam que a gente fizesse. Então elas me dão muitos esses insights. E esses feedbacks, eles são muito poderosos quando a gente sabe escutar, né? Às vezes eu escuto um empreendedor ficando um pouco irritado ou até magoado por algum feedback que alguma cliente dá. E aí o meu pai tem uma frase assim poderosa dele. Eu adoro seu pai, porque ele é ariano igual. Exatamente. Ele tem umas frases assim, maravilhosas. Exato. Agradeça a cliente que dá o feedback. Porque tem um cliente que vai embora e nunca vai te dar um feedback. E você nunca vai entender como que você poderia ter feito melhor. Então o feedback, por pior que ele seja, ele faz a gente crescer, né?
Exatamente, é isso. Assim, por exemplo, quando a pessoa tá tentando fazer uma compra no site e aí tá com algum problema e ela não conseguiu finalizar e ela não te contou, você nunca vai conseguir reverter aquela venda. A pessoa que vem e reclama, você consegue Exato. reverter, você E facilita, conquista, ajuda né? e mostra o caminho pra ela, facilita, entrega o que ela quer. É isso, né, gente? Cada decisão ensina muito pra gente e na prática ter um fornecedor único para centralizar tudo, do site às vendas, simplifica demais a gestão. Esse é o modelo One Stop Shop da Claro Empresas, soluções completas para a transformação digital do seu negócio em um único lugar, para a gente não ter esses problemas de venda, que não foi, que não aconteceu, que a internet caiu, porque a gente gosta de vender, né, Lu? É isso. Agora, a gente fala sobre estruturar um negócio, fazer uma One Stop Shop, né? Dar mais essa estrutura tecnológica para o negócio, mas como não perder a essência do nosso negócio? Porque a gente vai crescendo. Uhum. Só que, como você falou, como eu não estou mais à frente das vendas, eu fico olhando no meu Instagram. Como é que você faz para não perder a essência Le Clocher, que vem muito de você, né? E essa é uma preocupação muito grande, acho que de todos os empreendedores, né? Porque uma Sim. vez que você vai crescendo, é difícil você conseguir entender e saber exatamente o que sua cliente está recebendo. Então, é muito importante, e é o que eu faço, é o caminho que eu escolhi seguir, eu invisto em equipe. Tá. Deu qualquer folga no fluxo de caixa, é o meu principal investimento hoje, e já faz uns 3 anos que eu tô nesse caminho, é investir em equipe. E aí, hoje eu tenho, assim, head em todas as áreas, tenho diretoras, tenho pessoas muito capacitadas e eu consigo transmitir a essência para elas e elas conseguem garantir que é isso que o cliente está recebendo. Eu acho que é a única forma da gente conseguir garantir. Lu, quando você fala capacitar a equipe, você também fala sobre uma liderança onde você consiga passar essa cultura? Porque eu acho que a essência, ela também vem muito da cultura, né? Muito. Claro que a pessoa pode chegar na sua empresa extremamente capacitada, né? Uhum. Para liderar uma área, como você falou, head, né? Do feminino, de produto. Mas ela precisa respirar a sua cultura. Precisa. Como que você faz isso? Eu trabalho muito próxima delas, então eu acho que, assim, no dia a dia, a gente acaba passando sem nem entender que tá passando. E às vezes eu tenho certeza que isso tá acontecendo quando eu vejo uma delas resolvendo algum problema exatamente como eu resolveria. Sim. Tratando o cliente como eu trataria. Fazendo entrevistas com futuros funcionários como eu faria. Então ali eu tenho certeza que eu consegui passar de alguma forma. Eu acho que no dia a dia eu acabo passando muito. E a gente também, eu sempre procuro fazer treinamentos, assim, até para eu ter contato com as funcionárias que não trabalham comigo diretamente. Tá. A gente faz muito encontros, muitas dinâmicas, porque nesses encontros eu acho que elas conseguem me conhecer melhor, eu consigo conhecer elas melhores e também a gente firma, sabe? Finca essa cultura da empresa. O que é importante, E né? a cultura é algo que não precisa ser dito toda hora. É. As pessoas percebem, elas sentem, elas Você precisa vivem aquilo fazer. no dia a dia. É isso. Exato. A cultura precisa ser vivida. Eu acho que o empreendedor, ele tem isso nas costas dele, que é muito importante. Se você quer que um colaborador seu ou sua equipe pense igual a você precisa mostrar esse caminho todos os dias, né? Então, a cultura é esse constante aprendizado, né? Que a equipe tem que olhar e ver você fazendo para fazer igual. Isso. Agora, Lu, me fala uma coisa. Eu adoro essa relação de físico e digital, porque hoje elas se misturam, né? Dependendo da tecnologia que você usa no seu negócio, o cliente, ele consegue ter essa noção do que tem numa loja física, do que tem numa loja digital. Como é que é a relação da cliente? Ela gosta da sua cliente, né? Ela gosta de ir mais na loja física, ela compra mais no digital, ela é uma cliente híbrida que vai nos 2 lugares. É surpreendente, porque eu não achei que fosse até eu ver os números e constatar que as nossas clientes, elas migram muito, assim, do site para a loja. Ela compra no site, ela retira na loja, ela Eu compra… sou uma dessas. Você jura? Eu não sou. Sim. Olha que engraçado. Eu compro na loja da Le Clocher, eu também compro no site. Tranquilamente. E a cliente compra no site para ir buscar na loja. É, Então por pode que você ser já não também. comprou na loja? Às vezes ela Porque tá você tem medo ali… que acabe. Pode ser. Ou É. ela viu algum patrocinado, alguma publicidade, Exato. alguma coisa que criou o desejo ali na hora, ela vai, finaliza a compra e depois ela vai buscar na loja. Eu acho ótimo, Sim. porque daí ela vive a experiência tanto do site quanto da loja. Eu acho que a gente trabalha muito para cliente que só pode comprar no site, por exemplo, que ela não mora em nenhuma das cidades que a gente tem loja, para que ela consiga ter essa experiência Le Clocher. Então, assim, a navegação super fluida, a gente tenta eliminar o máximo de cliques que eu consigo, facilitar o checkout, aí na hora que ela finaliza a compra, a gente tem um pós-venda super humanizado para falar com ela. A embalagem que chega na casa dela é a embalagem que a gente idealizou, com o cheirinho que a gente idealizou, enfim. Mas ela é limitada. Agora, na loja física, é uma experiência muito mais completa que eu consigo passar para minha cliente.
Serve um pãozinho de queijo, Um bolinho. um bolinho, uma delícia. Café, aí a vendedora tá super bem treinada, o jeito que você aborda. As meninas da loja, nosso escritório é muito próximo de uma das lojas. Então elas estão sempre ali, elas conversam com a estilista, elas passam a tarde às vezes na loja. Eu acho delicioso. Muito bom. Lu, dica, conselho aqui. Quem tá saindo do digital, indo pro físico, qual que é o conselho que você daria, assim, de ouro pra pessoa seguir? Olha, o meu conselho seria para ela facilitar ao máximo a vida do cliente. Às vezes o cliente, ele compra numa loja, quer trocar, ele compra no site, quer trocar na loja, não consegue. Ele Verdade. ele quer usar alguma vantagem que ele viu no site, na loja, ele não consegue. O cliente, ele não sabe qual é o tipo de sistema que você tem, se os seus estoques estão integrados, eles não estão integrados, ele só quer ir ali e resolver o problema dele. Então, se ele chegou com uma demanda, a gente tem que conseguir facilitar a vida dele para ele sair de lá completamente satisfeito. É, agilidade. Agilidade. O cliente não pode encontrar trabalho, né, Lu? Porque senão aí a gente complica a vida dele e não é o que a gente quer. Quando a operação precisa rodar o tempo todo, é a conectividade que sustenta tudo, né, gente? Do Wi-Fi da loja à gestão online. Por isso, tem um parceiro que entrega banda larga, 5G, presença digital, produtividade, gestão e segurança na proteção dos seus dados em um só lugar, faz toda a diferença. E é exatamente isso que a Claro Empresas oferece. Lu, amei ter você aqui. Aliás, admiro muito a sua história. Parabéns por esse crescimento incrível da Le Creuset. E é lindo ver essa marca crescer cada vez mais. Obrigada, eu amei o convite. Me senti muito honrada de estar aqui falando sobre empreendedorismo com você. E volte sempre. Olha que temporada, viu, gente? Histórias inspiradoras, lições valiosas e muito, mas muito aprendizado sobre como empreender com propósito, um assunto que eu adoro. Se você ainda não viu os episódios anteriores, assista para não perder nenhuma dica sobre como impulsionar o seu negócio. Obrigada por nos acompanhar e fazer parte do Bora Falar de Negócio. Até a próxima.